Então, eu vou começar primeiro com uma pequena historinha, como tenho feito, está bem? Aliás, antes disso, vou-me apresentar, pode haver pessoas novas que não me conheçam. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, isto um bocadinho mais vertical. Para quem não me conhece, o meu nome é André Amorim, eu sou médico, sou diretor clínico da Naturena em Barcelos, onde dou consultas, e para além da minha formação médica, eu decidi expandir a minha formação a outras áreas complementares, como a iridologia, microscopia de campo escuro, a medicina natural, etc. Além disso, eu também sou um professor de yoga certificado, ok? E é um bocadinho uma história dessas que eu vou começar por contar. Uma das histórias que eu costumo contar na aula. Então, a história que eu vou contar hoje é uma história curtinha. Olá, boa tarde. Que é o seguinte, isto é uma história já da mitologia mais hinduísta, isso, em que eles têm muitos deuses. E então a história diz o seguinte: havia um rei que tinha um palácio e tinha a sorte de todos os deuses. Tinha o deus da fortuna, o deus do dinheiro, o deus da boa sorte, o deus da fertilidade. Esse rei era abençoado por todos esses deuses. Ok? E certo dia houve um problema lá no castelo com a princesa e um desses deuses decidiu abandonar. Ok? O deus da fertilidade decidiu abandonar porque a filha não estava a conseguir conceber. Ok? Então esse deus abandonou. Passado mais algum tempo, a seguir ao deus da fertilidade, o deus da sorte também decidiu ir embora. A seguir, vendo que estavam os deuses a ir embora, começaram a ir os outros atrás. Começou a ir o deus da fortuna, começaram a ir todos os outros. O rei implorava, por favor fiquem. Eu dizia, não pode ser, estão todos a ir embora e não posso ficar porque esta casa já não é abençoada. Até que por último começaram a ir todos, foi o deus da saúde, foi aqueles deuses todos que eles têm. Até que por último ficou aquilo que se chama o deus do Dharma, que é o da... Vamos dizer que é o da... Qual seria a tradução portuguesa? É como se fosse a divindade que representa a vontade do universo, digamos assim. Ok? Então, esse Deus era o último, e quando ele estava a ir, o rei chamou e disse, não, tu não podes ir. Podem ir todos, mas o Dharma tem que ficar aqui obrigatoriamente. E assim foi. Esse Deus ficou lá. Todo o resto tinha ficado desabençoado e o Dharma ficou lá presente na casa. Acontece que, passado algum tempo, começaram os outros a vir a espreitar e a ver o que é que se passava, o que é que não se passava. Isto porque o Dharma não tinha ido também embora. E então, de repente, começaram a entrar outra vez. Começou a entrar outra vez o deus da sorte. Vendo isto, os outros também começaram a entrar. O deus da fortuna, o deus da fertilidade, o deus da água, o deus do sol, o deus daquilo e aquilo. Então, no final de contas, todos voltaram. Ok? Qual é que é a moral desta história? A moral desta história é para mostrar a importância daquilo que é considerado o Dharma. Não é? O Dharma, que é chamado, podemos considerar que é como se fosse a vontade universal, o impulso universal que existe para a criação andar para a frente e do bem. Onde isso está presente, nada poderá correr mal. Okay? Então esta história mostra que mesmo que a pessoa seja abandonada por aqueles que mais gosta, se a pessoa está a ser ridicularizada por aquilo que diz, se a pessoa está a ser criticada, se a pessoa estiver bem alinhada e estiver a fazer aquilo em que acredita, estiver a fazer algo com um propósito, tudo o resto acabará por vir, embora aparentemente no início não seja o caso. Ok? E um bocadinho com a alimentação, ok? Um bocadinho o tema de hoje nós vamos falar que é da alimentação biológica, podemos também dizer um bocadinho isso, que é a alimentação biológica, nós vamos aprofundar mais, vamos perceber que se calhar inicialmente nós não sentimos assim tanto os benefícios, podemos não sentir uma grande diferença, mas a longo prazo esses benefícios vão sendo acumulados. Ok? Um bocadinho como esta história.
onde nós nos aplicamos numa coisa que a longo prazo nos vai dar frutos, embora não sejam imediatos, nós vamos recolher esses benefícios. Então, vamos começar aqui com o tema de hoje, ok? O tema de hoje, como eu já disse, é alimentação biológica, se realmente vale a pena. Se é apenas um mito, se é apenas uma maneira de serem as coisas mais caras, se vale a pena o investimento, tanto em termos de dinheiro como em termos de tempo, ok? Vamos explorar um bocadinho o que é isto do biológico. Então, primeiro é preciso perceber que quem procura um alimento biológico, o que é que procura essencialmente? Duas coisas. A primeira é, pelo menos aquilo que popularmente se diz, as pessoas procuram um alimento que tenha mais nutrientes e que tenha menos pesticidas. Okay? Estes são os dois grandes motivos que levam as pessoas a procurar alimentos biológicos. E vamos explorar um bocadinho os dois até para perceber se é verdade e não é verdade estes dois pontos. Então, vamos primeiro começar pelo ponto dos nutrientes, ok? Eu depois vou mais a fundo, vou aprofundar como é que a parte biológica é feita. Relativamente aos nutrientes, ok? E, infelizmente, porque não era isso que eu achava, aquilo que todos os estudos bem feitos, bem documentados demonstram é que o número de vitaminas e minerais aparentemente é semelhante, ok? Ou seja, a quantidade de cálcio, a quantidade de ferro, a quantidade de certas vitaminas e minerais é a mesma, quer em alimentos biológicos, quer não biológicos, ok? E foi uma coisa que eu não estava à espera que assim fosse. Quando descobri que assim era, ok? Foi interessante, mas isto é um facto, ok? Eu gostava de poder dizer o contrário, porque eu acabo por ser um apologista dos alimentos biológicos, mas não é por este facto. Porque, em termos de vitaminas e minerais, realmente a quantidade é semelhante. Mas não é só vitaminas e minerais que têm os legumes e que têm a fruta. Também têm outros tipos de compostos, os chamados os antioxidantes, os compostos fenólicos, ok? E nesse departamento, aí sim, os alimentos biológicos têm até 20 a 70% mais desses componentes. Ou seja, estamos a falar das flavonas, dos flavonoides, dos proantocianidinas, os camferóis, etc. Todas essas substâncias que são aquelas que muitas vezes são anticancerígenas, que nos protegem, que são antioxidantes, essas sim, nos alimentos biológicos, 20 a 70% mais. Estou a dar números mesmo de factos e de estudos científicos, ok? E é curioso percebermos um bocadinho porque é que isto acontece. Porque nós podemos pensar, é porque não usam tanto pesticidas, é porque as terras são melhores, mas aquilo que se pensa atualmente, e a razão pela qual os alimentos biológicos têm mais destes compostos fenólicos, é porque são mais mordidos pelos bichinhos, ok? Enquanto que os produtos que se colocam pesticidas, os bichinhos não vão lá morder tanto, ok? Nos biológicos, como os produtos que se usam são mais naturais e mais leves, digamos assim, têm mais tendência a ser mordidos. Aliás, há produtos biológicos que nem sequer levam nenhum tipo de produto. E por serem mais mordidos, a planta tem que se defender mais. E como é que a planta se defende mais? Produzindo mais destes compostos fenólicos e destes antioxidantes, porque é um método de proteção que ela tem contra o meio ambiente. Ok? Mesma coisa que um legume que cresce dentro de uma estufa e fora de uma estufa, o alimento fora de uma estufa está mais exposto ao ambiente. Tem que se defender mais. Logo, também vai ter mais destes compostos. Ok? Então, neste aspecto de pensarmos se os alimentos biológicos são mais nutritivos ou não, a resposta é não. Não são mais nutritivos. Mas têm mais compostos antioxidantes e fenólicos e toda essa gama de moléculas, digamos assim, que são extremamente beneficiais. Aliás, muitos suplementos à base que existem, muitos suplementos à base de vegetais, quer-se precisamente ir buscar estas moléculas. Por exemplo, um muito conhecido é o sulforafano dos brócolos, que é a razão pela qual, quando preparamos um brócolo, devemos primeiro cortá-lo pequenino, deixar o líquido misturar-se para se formar o sulforafano e só depois ser aquecido. Ou então,
cozinhá-lo e depois acrescentar a mostarda para conseguir recuperar aqui o sulforafano do brócolis. Ok? Então estes compostos eles são muito importantes e é uma das grandes razões pela qual os vegetais nos fazem bem. Os vegetais e as frutas. Então, mais vitaminas e minerais? Não. Mas muito mais estes compostos fenólicos que são extremamente beneficiais para nós, ok? E que todos acabamos por ter um pouco de carência. Estes compostos são aquilo que eu já falei, são aqueles que nos protegem de mutações. Porque quando as nossas células estão expostas diariamente ao fumo do tabaco, ou a carnes vermelhas, ou esse tipo de poluição, são estes compostos que protegem as células para elas não ficarem lesadas com estes agressores. Ok? Portanto, este é um dos pontos. Então, baseado neste ponto, ok, de que tem mais compostos fenólicos, o que os estudos dizem é que os produtos orgânicos podem ser considerados só em base disto 20 a 40% mais saudáveis, ok? Só baseado na quantidade de antioxidantes e polifenóis extra, ok? Isto é um facto, dado. Mas não é só da parte dos nutrientes e minerais que nos importam nos biológicos. Isso é um dos aspectos. O outro aspecto é aquilo que eu já falei, que tem a ver com a presença de agrotóxicos e que é uma coisa que preocupa muita gente. Ok? Então, o que é isto do biológico? O que é isto do orgânico em termos de práticas agrícolas? Ok? A agricultura biológica é um método de desenvolver a agricultura que basicamente tenta aproximar um bocadinho mais como nós éramos, se calhar há 50, há 100 anos atrás, onde ainda não tínhamos a presença destes químicos que pomos em todos os sítios. Ou seja, na agricultura biológica não são permitidos pesticidas e fertilizantes químicos, ok? Mas podem ser usados pesticidas naturais, que sejam aprovados, ok? Coisas que se calhar nós já usávamos. Alguns extratos de plantas, por exemplo, alguns minerais que podem também ser usados, ok? Mas nada que seja produzido quimicamente. Outro princípio da agricultura biológica não é só a parte dos pesticidas, é também o cuidado pela terra que existe. Ou seja, na agricultura biológica não se tenta fazer uma agricultura tão intensiva. Ou seja, respeita-se a terra, aduba-se a terra com adubos naturais de animal e de plantas, para que a terra seja sempre fértil. Ok? E outra coisa que a agricultura biológica também promove é a diversidade na plantação. Ou seja, se nós temos um terreno com 1 hectare, não vamos plantar 1 hectare de alfaces e pôr pesticidas em tudo. Se calhar vamos ter uma parte com alfaces, outra parte com outros legumes que, juntamente, por exemplo, com a alface, sejam sinérgicos e ajudem uns aos outros. Então, muitas vezes na agricultura biológica vai-se buscar plantas, umas que põem, por exemplo, põem azoto na terra, põe-se, por exemplo, um termoço, e depois vai-se meter plantas que já usam esses nutrientes para se alimentarem, e então interliga-se tudo. Ok? Então há estes 3 princípios. Além de não usar pesticidas, ok, químicos, promove-se mais a diversidade e promove-se também muito o respeito pela terra, ok? Fazer às vezes o pousio, que era uma coisa que sempre se fez, deixar a terra descansar, repousar, para não estar sempre intensivamente a ir buscá-la, buscar os seus nutrientes, ok? Então, esta parte dos agrotóxicos, é verdade que os alimentos biológicos têm menos agrotóxicos? Sim, absolutamente, ok? Não há a menor dúvida. E o efeito chega mesmo a ser imediato, ok? Dos estudos que eu tive até a consultar para dar factos verdadeiros, chega a ser no dia seguinte em que a pessoa come, vamos supor, temos uma pessoa, tem um grupo de pessoas que está a comer alimentos biológicos, ok? Durante uma semana. E está-se a testar os resíduos desses pesticidas na urina, a ver se estão lá presentes, e não estão. Na semana a seguir a pessoa come alimentos que não são biológicos e testa-se a urina e imediatamente começam a aparecer pesticidas. E o mesmo também acontece. Vamos supor que temos um grupo de pessoas que está a comer alimentos com pesticidas, ok? Está-se a testar a urina e está-se a ver a presença dos resíduos dos pesticidas a sair, ok? Passado uma semana, este grupo de pessoas começa a comer biológico. Os números baixam imediatamente. Ou seja, há uma prova concreta e uma relação concreta que o nosso corpo
primeiro, absorve estes agroquímicos, ok? Não é só uma coisa que nós conseguimos lavar. São metabolizados pelo corpo, ou seja, vão dar trabalho ao fígado, vão dar trabalho ao rim, vão dar trabalho aos outros órgãos de intoxicação que nós falamos no último vídeo. E o corpo, se tiver capacidade, vai eliminando. Mas como nós já vimos, quanto mais intoxicado está o corpo, mais doente, menos se consegue livrar deles e mais até acaba por acumular. Um dos grandes problemas dos produtos que não são biológicos é que, além de ser cumulativo o efeito, ou seja, eu hoje comi um alimento que não é biológico, amanhã como outro, e os pesticidas vão acumulando, existe ainda o problema associado de que os pesticidas acabam por ser diferentes. Ou seja, não é só o problema de tomar um pesticida, é que depois vão ser 10 ou 20 tipos diferentes, e quando eles se juntam todos dentro do corpo, o efeito não é 2 nem 3 vezes pior, é exponencial. Ou seja, a combinação de diferentes pesticidas no corpo tem um efeito bem pior do que se fossem só somados. Ok? Então temos esse aspecto também a ter em conta. Então, o que é importante percebermos? Nos alimentos biológicos, como há menos uso de agrotóxicos, temos então vários benefícios. O primeiro é que estamos expostos, e os alimentos estão expostos a bactérias que são menos resistentes a antibióticos, ok? Porque também se usa estes antibióticos, estes fungicidas, estes pesticidas, e como estão difundidos, ok? E mesmo nos animais também, ok? Os animais que se utilizam e se faz na base biológica, por causa dos antibióticos que eles recebem, ok? Desenvolvem bactérias que são resistentes, ok? E quando há uma infecção, não costuma haver muitas, felizmente, mas quando há uma infecção por salmonela ou por campilobactéria, por algum tipo de bactéria que às vezes surgem nesses alimentos, é muito pior, porque já são bactérias muitas vezes resistentes devido ao uso intensivo de antibióticos. Okay? Outra coisa, já se sabe, okay, e está provado que o uso destes agrotóxicos aumenta o risco, nomeadamente de quê? Por exemplo, diabetes tipo 2, doenças como Parkinson, Alzheimer, cancro e problemas de fertilidade. Estes são dos principais. Okay? Só para terem uma ideia, já desde 1965, se não me engano, não sei se 55 ou 65, que já são classificados os pesticidas como sendo provavelmente carcinogénicos. Ou seja, não há interesse em passá-los para o nível de carcinogénico assumido porque ia haver muitos conflitos económicos. Ok? Ok? Acho que voltou a ligação. Ou seja, podem surgir vários cancros, como leucemias, linfomas, mielomas, cancros da próstata, cancros do reto, do pâncreas, bexiga, pulmão. Estes são alguns que, concretamente, se sabe que estão ligados ao consumo de agrotóxicos. Okay? Como é que os agrotóxicos, então, nos afetam diretamente? Nós, então, consumimos estes produtos, okay, que podem ter várias substâncias. Na maior parte das vezes, têm moléculas que o nosso corpo não reconhece, outras vezes têm metais pesados, como por exemplo o cádmio, que é um dos metais mais tóxicos que existem, um dos top 3. E o que é que isto faz? Ao entrar no nosso corpo, eles modificam o nosso DNA devido ao dano oxidativo que causam. Ou seja, é como nós abríssemos a porta da nossa casa e estivesse um vendaval lá fora. E nós abrimos a porta e deixamos o vento entrar e sujar tudo e partir coisas, ok? Como não temos as defesas para nos proteger dessa agressão tão forte, o nosso DNA pode mudar, ou seja, há uma mutação que se sabe que pode desenvolver para um tumor, e também podem causar aquilo que se chamam transformações epigenéticas. O que é isto? Epigenéticas, ou seja, não muda os genes nós já falamos que existem mutações a nível dos genes. O epigenético, o nome epi quer dizer que está em cima, ou seja, é aquilo que está por cima dos genes, aquilo que controla se os genes são lidos ou não são lidos. É a mesma coisa, o que é esta epigenética? É a mesma coisa que termos um livro, ok? E o livro tem muitos códigos, ok? Tem muitas páginas, muitos textos, e o livro é como se fosse o DNA. Mas as páginas que nós lemos somos nós que vamos escolher. E isto é a mesma coisa que a epigenética. A epigenética diz, nós temos um DNA completo. Temos várias tendências. Por exemplo, eu posso ter tendência para cancro da mama, eu posso ter tendência para aquilo ou para aquilo outro. Mas, se eu vou ler aquele gene ou não, depende do estilo de vida que eu levo.
E isto é o que a epigenética diz, ok? Se eu tenho um bom estilo de vida, faço exercício, etc, etc, tudo aquilo que nós já falamos, provavelmente, embora eu tenha esta tendência, este gene familiar, ele vai ficar lá. É como se sendo uma página do livro que eu nunca vou abrir. Agora, se eu tenho mais hábitos de vida, provavelmente essas páginas vão ser todas abertas. Ok? Então, os agrotóxicos também influenciam nesse nível, chamado nível epigenético, ou seja, o controlo dos genes. Ok? Já vos falei do efeito aditivo de vários pesticidas, ou seja, não, só o facto de termos um é um problema, mas quando temos vários e a combinação entre eles ainda é pior. Só para vocês terem uma ideia, os sítios onde se tem mais produção agrícola e mais spray de substâncias são zonas sempre com maiores taxas de cancro. Ok? Os agricultores e as famílias agrícolas que vivem junto a essas plantações são famílias de alto risco para problemas ligados à fertilidade e cancros. As crianças, por exemplo, um elevado risco de leucemias. Ok? Isto já é sabido, já está estudado. A propósito disso, posso-vos contar uma história quando trabalhava no serviço de urgência, em que me chegou um homem com as mãos todas vermelhas. Vai até aqui. Uma mão, todas vermelhas. E estava ali a falar com ele, a perceber uma coisa estranha, não estava assim, à primeira vista não estava a perceber o que é que seria, porque não tinha mais lado nenhum do corpo, mas ele já sabia, porque já não era a primeira vez. Ele acabou-me por dizer que isto acontece sempre quando ele tinha que fazer o spray nos limões, por alguma razão aqueles produtos o deixavam todo inflamado. Ok? E produtos que vão depois para as grandes superfícies. Ok? E que as pessoas que também entravam em contacto direto com esses limões, muitas delas também tinham essa reação. Ok? Então, um bocado de cuidado com esse aspecto. Então, como é que na agricultura biológica, e quem tem algum terreno, eu incentivo isto, ou seja, não só pela parte médica, mas também pela parte de proteger o ambiente e termos uma atitude mais ecológica, ok? Porque temos que pensar nas gerações vindouras, não só na nossa, mas naquilo que virá. Como é que a agricultura biológica então controla os ditos problemas da agricultura? Os parasitas, as doenças, os infestantes. Eu já falei de alguns, que existem aqueles chamados pesticidas naturais, a partir de produtos mais naturais que não têm problema quando nós consumimos. A agricultura biológica também usa esta tal rotação de espécies que eu falei, ok? Ou seja, não fazer uma agricultura intensiva faz com que o tipo de insetos e parasitas que vão para esse local não sejam sempre os mesmos, logo as coisas variam. Usa-se plantas chamada consociação de plantas, plantas que quando estão juntas umas às outras afastam os insetos umas das outras, ou seja, não há tanta disseminação. E o outro ponto é o uso de inimigos naturais, ou seja, às vezes, por exemplo, é um exemplo assim um bocadinho não normal, porque ninguém chega muito a fazer isto, mas vamos supor que uma pessoa tem uma praga de caracóis, ok? Na agricultura biológica, nem toda, até mais na permacultura, que é um método de organizar a estrutura agrícola, e não só, a permacultura pode ser aplicada a muitas áreas da vida. A maneira de corrigir um problema de caracóis, na permacultura diz que a pessoa não tem um problema com caracóis, a pessoa tem uma deficiência de patos. Ok? Ou seja, nunca vê o caracol como um problema. Vê onde é que temos que complementar o ecossistema de maneira a que tudo fique em equilíbrio. Ok? E depois há muitas derivações. Existe esta filosofia da permacultura, que se liga muito à agricultura biológica, também existe a agricultura sintrópica. Existem muitos estilos, ok? Mas a base acaba por ser sempre esta, o respeito pela natureza, tentar respeitar os ciclos naturais, ok? Agora, há aqui um ponto que é muito importante, não é? Que é o facto de ser orgânico, de um alimento ser biológico, as pessoas pensam, é biológico, é saudável. Não necessariamente, ok? Ser biológico não quer dizer que o alimento é saudável, da mesma maneira que dizer que uma pessoa é vegetariana ou com uma alimentação vegetariana que é mais saudável. Não. Tudo vai depender do alimento em si. Há alimentos biológicos que, vamos ver os ingredientes, até podem ser todos naturais e produzidos de maneira biológica. Mas é açúcar, é sal, ou seja, há gomas biológicas, há batatas fritas biológicas, ou seja, há todo um espectro de alimentos biológicos, ainda bem, mas não são necessariamente saudáveis, ok? E há muita gente que pensa, isto é biológico, por isso não tem mal. Calma.
Não é bem assim, está bem? Os rótulos são sempre a coisa mais imperiosa de se ler, ok? Como é que vocês podem saber que um alimento é biológico ou não? Isto é uma coisa que importa. Todo o alimento biológico na Europa há uma certificação, digamos assim, há um consenso, e todos os alimentos biológicos, até trouxe aqui um produto, têm que ter este símbolozinho. Esta folha, esta folhinha verde aqui, que é chamada Eurofolha, é o sinal de que um alimento é biológico e que está certificado à produção. Ok? Pode haver produção biológica não certificada, ok? Mas todos os produtos que se vendem numa loja que se diz que são biológicos têm que ter aquela folhinha. Se não tiver aquela folhinha, não há de ser biológico, está bem? Portanto, procurem sempre a Eurofolha, tem assim um aspecto de uma folhinha com as estrelinhas. Onde é que isto também é muito importante? Eu já vos falei das leucemias em crianças, mas já se sabe que, por exemplo, no desenvolvimento cerebral das crianças também há um grande impacto dos agrotóxicos, ok? Sabe-se que, por exemplo, mulheres que vivem junto a produções agrícolas, aquilo que eu já falei, além daqueles problemas de leucemias e de cancro cerebral que é mais elevado, também as crianças apresentam maior risco de problemas comportamentais, como problemas de atenção, de memória, hiperatividade, ok? Porquê? Porque estes metais pesados que muitas vezes estão presentes nos agrotóxicos e estas moléculas estranhas, elas acumulam-se principalmente na gordura do corpo, ok? E o nosso cérebro acaba por ser 90% ou mais por cento de gordura. E então é muito fácil esses metais se acumularem no nosso cérebro e numa criança que está a crescer, a desenvolver o seu sistema nervoso, ainda mais isso é absorvido e mais problemas pode causar no seu desenvolvimento, ok? Por exemplo, já se sabe hoje em dia que o cérebro, por exemplo, de um adulto com Alzheimer, se nós fizermos biópsias e formos ver em termos moleculares o que é que está lá, nós encontramos um teor muito mais elevado, por exemplo, de alumínio. Okay? O uso de alumínio está extremamente ligado a problemas como o Alzheimer. E muitas das doenças degenerativas progressivas que nós temos hoje em dia, como a doença Guillain-Barré, o ALS, a esclerose múltipla, etc., muitas delas nós temos que explorar se não existe uma intoxicação por metais pesados por trás. Okay? É uma coisa muito presente, porque nós estamos expostos a metais pesados por muitas vias. Outra delas em que ela está muito presente, por exemplo, é nas vacinas. Um dos conservantes das vacinas muitas vezes é o mercúrio, é o chumbo, okay? Por isso as coisas têm que ser feitas com alguma conta, peso e medida. Embora o princípio da vacinação seja um bom princípio, de a pessoa entrar em contacto com um agente agressor numa dose mais levezinha para ganhar imunidade, é preciso ter muito cuidado com os conservantes que elas levam, porque são muito, muito tóxicos, ok? Outro modo em que as pessoas às vezes estão expostas aos pesticidas e nem pensam nisso, ok? E isto verificou-se porque se testou pessoas que viviam na cidade, que não andavam ao pé de produção agrícola e que apresentavam níveis de inseticidas muito elevados. Onde é que se foi perceber? Tinha a ver com os inseticidas em casa. Que às vezes as pessoas põem nas plantinhas, ou que põem nas moscas, ok? Aqueles produtos que às vezes se usam em casa, os Roundups, isso tudo, ok? São extremamente tóxicos. E nós não pensamos, mas tudo aquilo está no ar e vai acabar por sair e nós vamos acabar por consumir, ok? Já agora que estou a falar um bocadinho de metais pesados, um dos sítios onde também havia mais metais pesados que nós, entretanto, fomos descobrindo, um deles eu já falei, que é nas mulheres os desodorizantes à base de alumínio, especialmente nas mulheres que têm as axilas depiladas. Muito cuidado não usar esse tipo de desodorizantes. As tintas antigas da parede, muitas delas tinham chumbo, ok? E esse chumbo ia sendo libertado, ia sendo respirado. Outro sítio é nas panelas. As panelas de alumínio, que muitas avós ainda têm, não é o ideal, ok? Inox, titânio, ok? Sempre um material mais inerte. Aqueles teflons e isso também não é o ideal. Acabam por ser plásticos que nós estamos a consumir. Está bem? Então, já perceberam que muitos destes agrotóxicos acumulam na gordura? Às vezes, quando o corpo não tem capacidade de lidar com esta exposição, ele próprio pode engordar e aumentar de peso de maneira a ter mais gordura para se defender destes agrotóxicos. Por isso é quando se faz um detox, necessariamente as toxinas vão sendo eliminadas e o peso vai atrás, aquilo que já falamos no último vídeo, ok?
Então, como é que nós nos podemos um bocadinho proteger hoje em dia? Vamos supor que temos até o cuidado, vamos comprar alimentos biológicos sempre que é possível, mas de vez em quando até temos alguns alimentos que nos vêm parar à mão, que não sabemos a proveniência. As pessoas dizem, sim, não ponho nada. Mas não sabem. Muita gente diz não põe nada, mas põe, porque não pensam sequer que aquilo que estão a pôr é tão natural para eles que nem pensam que é algo químico. Okay? Uma das maneiras que eu não consegui encontrar agora, por acaso, nenhum estudo, nem me debrucei muito sobre isso, mas já vi isto há muito tempo e é aquilo que eu aplico em minha casa. Uma das maneiras de remover parte das toxinas que se acumulam nos alimentos é demolhá-los numa solução mais ácida ou numa solução mais alcalina. Ou seja, vinagre ou limão ou em bicarbonato. E deixar estar ali uns 10, 15 minutos. Okay? Não remove o que está no interior do alimento. Vamos supor uma maçã. Não remove o que está lá dentro. Mas na casca, ok? Se houver ali alguma coisa, ajuda sempre. Está bem? Por falar na casca da maçã, quero relembrar este aspecto que é muito importante, que muita gente se esquece, que é muitas das coisas que nós descartamos nos alimentos. Por exemplo, há muita gente que descasca a maçã e manda para o lixo a casca. Ou descasca a pera. Nos frutos, principalmente nesses dois, é na casca que estão a maior parte dos fitonutrientes. Okay? Aquilo que nos interessa e que faz a maçã ser um bom alimento, todos os antioxidantes e tudo isso que a maçã tem, é na casca que está. Se nós mandamos a casca para o lixo, que eu faço quando não é maçã biológica, isso faço. Prefiro perder isso, mas não comer agrotóxicos. Mas quando é biológico, a casca é das coisas que nós devemos aproveitar sempre. Mesmo que esteja picada, com bichinhos, não tem mal. Ok? Aliás, quanto mais se vê que a maçã foi agredida por bichinhos, pelo meio ambiente, mais fitonutrientes ela produz, aquilo que eu já falei mais atrás. Por exemplo, numa couve, as folhas de fora de uma couve, que são as mais rijas, as mais verdes, as que estão mais estragadas, são as que têm mais fitonutrientes, é aquilo que nos importa. Ok? Porquê? Porque são aquelas que são mais mordidas. Quando a planta é mordida tem que se defender, então põe mais desses fitonutrientes que a nós nos interessam, esses antioxidantes. Ok? Então, aquilo que nós muitas vezes descartamos, às vezes é o melhor que nós deveríamos comer. Ok? Pois cada alimento tem as suas peculiaridades. Mas, de uma forma geral, não se esqueçam disso. Outra coisa, já que estava a falar da maçã, o interior da maçã tem umas sementes que popularmente se diz tem cianeto, fazem mal, são tóxicas, não se come. Por amor de Deus. Ok? Isso tem cianeto. Não é um cianeto tóxico. Aliás, se vocês virem os passarinhos, o que eles querem é chegar às sementes para comer. Elas têm esse cianeto, que na verdade está conjugado com outra molécula, não é tóxico para nós diretamente, é chamada amigdalina, ou chamada vitamina B17. Se é uma vitamina, significa que não é tóxico e significa que está difundido por toda a natureza. Animais que vivem na natureza, por exemplo, um gorila tem um consumo 400 vezes acima de nós dessa vitamina sem nenhum efeito tóxico. Essa vitamina, com essa base de cianeto, é dada em alguns países de forma endovenosa, em doses elevadíssimas de 9 a 12 gramas, sem efeitos tóxicos. Por isso, não é umas sementezinhas na maçã que vão dar problema nenhum. Aliás, ele é tal como eu expliquei. É um tratamento contra o cancro que se usa em alguns países. Ok? Portanto, a semente é para usar. A única coisa que eu deito fora quando como uma maçã é o pecíolo, aquele pauzinho. O resto, tudo. Ok? E, regra geral, a maior parte da fruta dá também para fazer isso. Numa melancia, por exemplo, na melancia as sementes devem-se comer, são muito boas para a hipertensão. A casca branca e a casca verde pode-se cortar aos cubinhos e cozinhar, tal como se cozinha uma courgette, fica lá, ok? Ou pode-se fazer sumo com aquilo e extrair aquele sumo todo. Já fiz das duas maneiras e é maravilhoso, ok? Há pessoas que usam as cascas das bananas, as cascas de tudo, ok? Pois há certos alimentos que têm certas peculiaridades, não podemos comer tudo. Por exemplo, uma casca verde de uma batata é tóxica, não é algo que devemos comer muito. Ok? Mas isto, pronto, cada alimento tem os seus detalhes. Mas, de uma forma geral, aquilo que eu expliquei é isso. Estão-me a perguntar, relativamente ao que eu disse, que a proporção de vinagre, limão e bicarbonato para 1 litro de água. Não existe uma regra, tal como eu disse, não tenho nenhum estudo que lhe possa dizer que se testou com aquele valor. Ok?
convém ser uma dose jeitosa. Se for bicarbonato, se calhar uma colher de sopa rasa. Se for vinagre, se calhar também aí uma colher de sopa, 2, ok? Se for a mais, não vai ter problema. Se for a menos, tira menos um bocadito. Mas o ideal é, se nós já comermos biológico, nem sequer temos que passar por esse processo, ok? Outra coisa que devem ter atenção, que é uma coisa que eu não concordo, mas muitas maçãs, mesmo biológicas, vêm com cera. E essa cera deviam tentar tirá-la, está bem? Esfregar, que ela acaba por sair. Vocês passam com uma faca na maçã e veem a cera a acumular, está bem? Não devia estar lá, ok? Ela mantém a maçã mais bonitinha, dura mais tempo, é um produto natural, tudo bem, mas não faz parte da maçã e é uma coisa extra que não precisávamos consumir, ok? Agora, já falei da parte dos nutrientes, já falei da parte dos agrotóxicos, quero só referir agora aqui mais 2 ou 3 pontinhos que acho interessantes, que é as plantas, aquilo que eu expliquei, que por exemplo nas couves, as folhas de fora, é onde elas põem mais antioxidantes e mais fitonutrientes para se protegerem. Da mesma maneira, a maior parte dos alimentos têm que se defender das pragas. Naturalmente eles têm defesas, ok? Por exemplo, a maior parte das sementes, ok? Se não tivesse nenhum tipo de proteção, os bichinhos iam lá e comiam aquilo tudo e a semente não sobrevivia. Por isso, muitos dos alimentos de base vegetal, ou seja, as sementes, os cereais, as leguminosas, ok? Quase todos eles têm aquilo que se chamam antinutrientes, ok? Estes antinutrientes, o que é que eles são? São mecanismos de defesa natural da semente, da leguminosa ou do grão para se defender do meio natural, ok? E que muitos deles, se nós consumirmos uma dose moderada, não faz problema nenhum. Aliás, alguns têm efeitos muito benéficos, ok? Estamos a falar, por exemplo, dos oxalatos, estamos a falar das lectinas, estamos a falar dessa categoria de alimentos, ok? Que, curiosamente, quando nós demolhamos, ou seja, se pomos as sementes de molho, ou pomos um cereal integral de molho, um arroz integral que fica de molho, ou pomos as leguminosas que estão secas de molho, umas 12 horas, por exemplo, cada alimento tem o seu tempo. E depois removemos essa água, 99% disso sai. E depois cozinhamos, então aí pouco temos. Okay? Nas leguminosas é preciso cozinhar para isso sair. Mas nós, ao fazermos este processo, primeiro estamos a germinar o alimento. Ele começa a querer rebentar, porque se ficasse mais 2 ou 3 dias em água, ia começar a nascer uma nova planta. Okay? Algo que não acontece nos alimentos refinados. Então, nós já aí estamos a conseguir ir buscar mais vitaminas e mais minerais e estamos a remover estes antinutrientes que a planta tem para se defender, mas que quando ela começa a germinar, perde-os. E isto é uma coisa que devemos fazer sempre, ok? Por isso, quando consumimos sementes, cereais integrais e leguminosas, sempre a demolhar. E depois, cada alimento tem a sua peculiaridade. Por exemplo, as leguminosas e mesmo os cereais integrais devem ser cozinhados na panela de pressão. Pode-se colocar um bocadinho de alga kombu para ajudar a tornar mais macias as leguminosas, por exemplo, ok? Pois há vários truques que convém serem usados. Pronto, mas o que é que eu queria explicar? Existem também esta classe de antinutrientes que as próprias plantas se protegem. As plantas também não são burras. E nós só temos é que saber prepará-las, como sempre preparamos há milhares de anos, para não termos esses problemas. Há muita gente que vem dizer, infelizmente, e não está fundado cientificamente isso, a dizer que alimentos como as leguminosas ou como o tomate, como têm lectinas, que é um destes antinutrientes, e por ter acontecido um caso no Japão há 20 anos atrás em que as pessoas andaram a comer feijão branco cru, tostado e ficaram com uma intoxicação grave. Porquê? Porque não se come feijão cru, tostado, tem que se cozinhar e tem que se demolhar. Tiveram uma diarreia inflamatória por causa das lectinas e a partir daí, as lectinas fazem mal, não podemos comer leguminosas, não podemos comer tomate. Nada disso. Nós pensarmos, os países onde há menos doenças crónicas, a refeição deles é arroz, feijão e legumes. Vamos para a África é assim, vamos para a Ásia é assim, vamos para a Índia é assim. Quanto menos doenças crónicas há, mais simples, e sempre foi esta a base de alimentação da população mundial nos últimos 100 mil anos. Ok? Por isso, o medo infundado das leguminosas não tem base nenhuma. Aliás, as leguminosas são o alimento que mais aumenta a longevidade. Se alguém tiver interesse, eu depois até posso mandar os estudos ou posso falar mais
aprofundadamente disso, ok? Basta apenas saber preparar e não é uma coisa que dá muito trabalho, ok? Agora, uma coisa que é importante, que é, há muita gente que defende, eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas há muita gente que defende, por exemplo, uma dieta paleo, em que só consome proteína e legumes, deixa os hidratos de carbono todos de lado. Primeiro nós temos que lembrar de uma coisa, o nosso cérebro funciona principalmente a açúcar, ok? Se nós não temos açúcar, não consumimos hidratos de carbono, o corpo vai ter que transformar essa proteína em açúcar para alimentar o cérebro, ok? Ou seja, o açúcar é fundamental. Não pode ser um açúcar refinado. Por isso é que a natureza não nos dá arroz branco, a natureza não nos dá massa, a natureza não nos dá farinha. Dá-nos o grão integral, que tem fibra, que tem minerais, que tem zinco, que tem complexo B e tem lá dentro amido, que se transforma em açúcar. Mas como está junto com fibra, não causa um pico de açúcar e a absorção é lenta. Logo, não vai ter aquele problema dos picos de açúcar, de engordar. Okay? Aliás, sempre foi essa a história da humanidade. Não fomos nós agora, nos últimos 30 anos, que descobrimos o que é a nutrição ideal. Okay? A medicina chinesa tem 5.000 anos e fala disto. A medicina Ayurveda, também com mais de 5.000 anos, fala disto. Somos nós agora que achamos que em 30 anos a natureza faz mal as coisas, não devemos comer dessa maneira e agora devemos só comer proteína e legumes. E o desenvolvimento cerebral que foi à custa de hidratos de carbono não importa para nada. Há muita coisa que não faz sentido. E aliás, quem quiser estudar a dieta paleo vai perceber que a dieta paleo, no ser humano, até os estudos antropológicos em que eles estudam os restos humanos, eles comiam cereais. Estão presentes na dentição deles. Aliás, nós temos dentes para comer cereais, não é? Todos os pré-molares e molares são para cereais. Sempre estiveram presentes, ok? Portanto, sendo bem preparados não há problema. Agora, onde é que eu queria chegar? Já disse inicialmente, e foi assim que eu comecei o vídeo, a dizer que em termos de vitaminas e minerais, os legumes biológicos acabam por ser semelhantes aos não biológicos, ok? Os fitonutrientes, isso não, tem uma maior quantidade. Mas nós fomos perdendo qualidade nutritiva ao longo destes milhares de anos, ok? Fomos perdendo porque um brócolo de antes era um brócolo que se calhar dava uma floretezinha ou duas, era um brócolo selvagem e nós fomos aprimorando cada vez mais para ter um brócolo com mais das floretes, que é o que se valoriza. Por causa desta escolha cada vez mais aprimorada dos alimentos, fomos perdendo aquilo que os alimentos mais selvagens têm, que aí sim, eles têm uma maior riqueza de minerais e vitaminas. Então, o consumo do homem do Paleolítico, ele tinha um consumo extremamente mais elevado de cálcio, de fósforo, de magnésio, ok? À custa de que ele saía de manhã, apanhava folhas em todo lado e essas folhas eram muito mais nutritivas, ok? Nós hoje em dia não é prático, nós já temos umas sementes que nos são mais práticas também para consumir, mas só queria referir isto, embora o biológico e não biológico seja semelhante às vitaminas e minerais, nós fomos perdendo qualidade mineral, ok? E de vitaminas. Aqui outro ponto, os solos também importam. Há solos que estão tão pobres, que aí os alimentos que crescem têm alguma carência de alguns minerais. Há solos paupérrimos em selênio, por exemplo, que é um mineral que cada vez é mais raro. Ok? E isso, dando outra vez ao solo esses minerais de uma forma natural, com compostagem, com outras plantas, isso é devolvido. Okay? Então, alguns micronutrientes, sim, pode haver carência disso. Ok? Estão-me a perguntar se eu aconselho ou não o consumo da carne. Eu vou deixar isso para outro vídeo, embora no vídeo passado já tenha falado para mim quais são os princípios da alimentação, os 5 princípios. E um deles é que ele deve ser sempre de base vegetal. Mas no outro vídeo eu posso aprofundar mais esses aspectos, está bem? Porque hoje só quero falar mesmo da parte biológica, porque se fosse falar da alimentação são 2 horas. Ok, então, os alimentos biológicos são mais caros? São. Ok, são mais caros, mas, isto é a minha opinião, e acredito que a de muita gente é a mesma, vale a pena porque a riqueza de fitonutrientes que ele tem é maior e o facto de não estarmos expostos a pesticidas é um preço que nós escolhemos, é um lucro colhemos a longo prazo. Um bocadinho como a história que eu comecei.
Quando temos com uma boa intenção, as coisas acabam por acontecer, mesmo que no início pareça que não há vantagem nenhuma e que está tudo a desmoronar. Ok? Nos biológicos, embora sejam mais caros, é um investimento que a longo prazo compensa. Já não seja pelas doenças todas que eu já falei que os agrotóxicos causam, ok? Mas também porque estamos também a apostar a nível ecológico em melhores terras, em melhor produção. Ok? Uma coisa que eu costumo dizer às pessoas, e para mim isso é um princípio muito bom, que é, eu tenho a sorte de ter alimentos produzidos de forma sem químicos nenhuns, ok? Nenhuns. Ou seja, mesmo às vezes os biológicos levam produtos que são seguros, mas os que eu por acaso como nem sequer nada levam. E muitos deles estão comidinhos por bichos, ou põem uma maceita e uma minhoca lá dentro, e muita gente pensa, ui, não presta, tem bicho. O que eu penso é o contrário, eu penso, se o bicho come, e o bicho é pequenino e é sensível a tóxicos, se o bicho está a comer é porque aquilo está limpinho. Então, para mim, onde há bicho, onde as coisas estão mordidas, para mim é um ótimo sinal. Significa que aqueles legumes ou aquela fruta provavelmente têm uma dose muito baixa ou nenhuma de agrotóxicos. Ou seja, onde o bicho come, eu como e fico seguro de saber que posso ir lá comer, àquele local. Portanto, tirarmos um bocadinho o estigma de que, andou aqui uma lesma, teve aqui um bichinho, é um bom sinal, ok? Perdemos o estigma que é mau sinal e que é má qualidade. Não, é melhor qualidade. Ou seja, se o bicho come, eu posso comer. Porque eles estão mais em sintonia com a natureza e percebem aquilo que devem ou não. Ok? Outra coisa que também se fala é se os alimentos biológicos têm um melhor sabor. Não é uma coisa que conclusivamente se consiga testar cientificamente, porque o sabor é uma coisa relativa, ok? É como as emoções, não dá para testar cientificamente. Há muita gente que diz que sim, eu também acredito que sim. Acho que já toda a gente deve ter provado morangos daqueles mais químicos, gigantes, que arrebentam por todo lado porque crescem tanto que ficam com buracos e que se comem e sabem a água. E às vezes morangos biológicos pequeninos que sabem à infância. É como eu consigo descrever. Ok? Ou cenouras tipo que não sabem a nada, ou uma cenoura biológica que sabe a cenoura. E isso também conta muito, porque quando nós temos a comida a saber a comida, cada vez precisamos temperá-la menos. Precisamos menos sal, precisamos menos condimentos. O próprio sabor do alimento já nos satisfaz. Ok? Então isso também é um aspecto do biológico que também é muito importante. Outra coisa que queria também referir aqui é os chamados alimentos transgénicos. Ok? Quando nós consumimos uma coisa biológica, temos a garantia que a semente onde ela nasceu não é transgénica. Isso é muito, muito importante. Ok? Só para terem uma ideia. Transgénico, para quem não conhece, o que é? Aquilo que é chamado os OGM ou GMOs, são alimentos que foram geneticamente modificados. Ou seja, chegou-se a pôr certos genes naquela planta para ela ter certas características. Ok? Vamos supor, eu tenho um milho produzido por certas empresas que fazem sementes transgénicas, ponho lá um genezinho para ela se conseguir defender contra certas pragas. Em teoria tudo bem, ok? Mas o que é que acontece? Primeiro, essas empresas são inteligentes, criam essas sementes e são sementes que só dão uma vez. Obrigam os agricultores ao ano a seguir a ir comprar novas, porque aquelas sementes não são férteis. Ok? Ou seja, já estão a mexer com a fertilidade da planta. Depois, os químicos que têm que usar têm que ser da própria marca, adaptados ao tipo de semente. Estão a perceber aqui o loop que isto cria. E depois, as consequências de um alimento geneticamente modificado, embora se diga, é uma coisa muito recente, não há estudos conclusivos. Sim, posso afirmar que sim, não há estudos conclusivos. Mas vocês vão ver estudos em ratos em que ao final de 6 meses eles estão a desenvolver tumores do tamanho do próprio rato. Temos um ratinho deste tamanho com tumores assim, a sair. A única coisa que eles tiveram foi alimentos geneticamente modificados. E eles dizem, isso é nos ratos, não é nos humanos. Eu não arriscava de todo, ok? É um mamífero na mesma. Portanto, cuidado com os OGMs. Lembrem-se que todos os produtos à base de soja, ok? Quase todos, se não for biológica a soja, é transgénica. O milho, se não for biológico, é transgénico. É dos alimentos mais transgénicos que existem. Xaropes de glucose de milho é de origem transgénica. Ok? Iogurtes de soja, leites de soja, que eu não recomendo. Ok? Os únicos alimentos à base de soja que eu recomendo
são os alimentos em que a soja já foi fermentada, como o tempê, como o miso, ou o tofu, aí 2 vezes por semana. Mais do que isso, não. Aliás, vocês vão para a Ásia, de onde veio o tofu, eles não bebem leites de soja. Isso é uma invenção mais nossa ocidentalizada, ok? Eles fermentam sempre, porquê? Removem aqueles antinutrientes que nós falamos lá atrás e fazem com que seja muito mais bem absorvido, ok? Pronto. Eu tenho aqui algumas perguntas que as pessoas me estão a escrever, eu vou responder depois, não estão diretamente ligadas com a parte biológica. Pronto, aquilo que eu vos queria falar de hoje é mais ou menos isso. Espero que estejam esclarecidos, espero que estejam motivados a quem tem um pequeno jardim a plantarem as coisas de maneira biológica. Lembrem-se que há sempre estratégias que podem usar para adubar, há aqueles que são chamados os chorumes, há maneiras de fazer compostos saudáveis, podem sempre fazer uma pilha de composto, podem fazer adubos naturais, ok? Há muitas maneiras de devolver a fertilidade ao solo. Existem os vermicompostos em que se dá comida a pequenas minhoquinhas e o líquido que elas libertam é riquíssimo em minerais, ok? Há muitas estratégias, incentivos a fazer isso porque estão a ajudar o terreno, estão a ajudar quem come e estão a ajudar quem vive nas imediações, ok? Aproveito também para dizer, para quem não sabe, nós aqui na Naturena temos uma loja exclusivamente biológica, ok? Com produtos que nós selecionamos, produtos com açúcar e esse tipo de coisa, a gente até já os remove, mesmo que sejam biológicos, nós selecionamos os produtos e até mandamos uma mailing list há pouco tempo, uma vez que as coisas estavam fechadas, para quem quiser comprar à distância, a gente faz o envio de produtos. Se alguém quiser que se envie, ou seja, ou querem ser colocados na mailing list para receber isso, basta deixarem um e-mail que a gente envia, está bem? A gente pode mandar isso. Se alguém viver nas imediações e quiser alguns produtos da nossa horta que não levam químicos nenhuns, também poderão vir cá comprar. O próximo tema que nós vamos falar é um tema que pessoalmente eu sou extremamente apaixonado. Eu, por norma, nem sequer tenho plano nenhum para falar, deixo só virem as perguntas. Porque é um tema que eu estou tão à vontade e que gosto tanto, que é o quê? É falar sobre o jejum. Ok? Vamos falar sobre o poder transformador do jejum, que é precisamente o título do meu livro que vai ser em setembro. Ok? Vamos falar do jejum intermitente, vamos falar do jejum prolongado, vamos falar do jejum a seco, vamos falar, se houver tempo, do jejum de acordo com a lua, porque há certas alturas em que o jejum é mais benéfico, ok? Vamos perceber como é que o jejum funciona a nível do detox. Estejam atentos, ok? Vai ser na próxima segunda-feira, às 18 horas, e vai ser muito interessante, ok? Pronto, sendo assim eu despeço-me, espero que tenham gostado. Podem partilhar este vídeo com pessoas que às vezes já comem algumas coisas biológicas ou usam pesticidas e não têm noção disto, está bem? Partilhem porque isto é informação importante, está bem? E já agora lembro-vos só de uma coisa. Mais ou menos há uns anos atrás, na União Europeia, tentaram passar uma lei em que queriam proibir as pessoas de colherem as próprias sementes e usarem sementes que já tinham. Queriam basicamente patentear todas as sementes, ou seja, ninguém podia plantar coisas no seu jardim que não fosse de uma semente patenteada. E isto vai voltar à baila várias vezes, porque eles querem passar isto, porque em termos económicos interessa muito mais as pessoas estarem dependentes de comprar sementes, porque assim há um controle da comida. Estejam atentos, porque se às vezes houver algum referendo, votem contra isso, porque isso toca na nossa sobrevivência, ok? Ou seja, apostem em sementes locais. Há empresas portuguesas que vendem sementes biológicas de extrema qualidade. Por exemplo, as sementes vivas são muito boas. Ok? Pronto. Peço-vos só isso a nível de também consciência ambiental, que estejam ligados a isso, porque é o futuro de todos nós que está aqui em jogo. Quando estão a comer biológico, lembrem-se, não estão só a comer por vocês. Estão a comer para os filhos e estão a comer para todo o planeta, porque estamos a ajudar a não intoxicar tudo. Está bem? Obrigado a todos, espero que tenham um bom resto de tarde e segunda-feira vemos cá para falar do jejum. Obrigado.